Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos falar sobre a lua nova em Escorpião, que aconteceu dia 13 de novembro de 2023, às 6 horas e 27 minutos. O que astrologicamente significa uma lua nova, né? A lua nova, então, astrologicamente, ela é vista como um momento ou um período de renovação. É um início, né? São inícios de novos ciclos e potenciais para novos começos. Isso a gente tem que entender, porque todos os meses tem uma lua nova em signo diferente. A expressão lua nova na astrologia refere-se a um momento específico do ciclo lunar em que a lua está conjunta com o sol, resultando na ausência aparente da luz no céu noturno. Eu acho isso fantástico, não é verdade? É um momento de transição de uma fase lunar para outra e é considerado um ponto de renovação e início de ciclos, como eu já falei agora há pouco. Então, na astrologia, a lua nova é vista como um momento propício, muito propício, para definir o que se pretende fazer, para iniciar novos projetos, renovar ou refazer projetos já existentes, ou mesmo trabalhar em novas metas. Como a lua está renovando a sua energia, essa fase também é vista como um período de limpeza e renovação. Percebam, pessoal, que todo mês a gente pode aproveitar a energia da lua, porque a lua vai estar, a lua nova vai estar acontecendo em signos diferentes. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Então, como eu sempre mostro, né, o mapinha para vocês. Aqui está um mapa que está Lua e Sol juntinhos a 20 graus e 43 minutos do signo de Escorpião. Eles estão conjuntos com Marte, fazem oposições significativas, fazem quadraturas significativas e sobre os aspectos a gente vai falar já já. Primeiro, eu vou falar para vocês, eu até trouxe esse material aqui, esse mapa para a gente visualizar, porque visualizando a gente entende melhor. E esse, então, é o ciclo da Lua, né? A Lua tem outras fases, mas a gente só fala nas 4 fases da Lua nova, crescente, cheia e minguante. E a relação da Lua é entre Sol, Terra e juntamente a Lua, né? É essa trindade, vamos dizer assim, certo? Então, o Sol, né? O Sol está em Escorpião, a Lua está em Escorpião, porque é uma Lua nova. O Sol, o que o Sol representa? O Sol é a essência, nossa identidade, é a expressão do nosso eu. E o que significa Escorpião? Escorpião é um signo de água, né? Regido por Plutão, associado à intensidade emocional, transformação, mistério, profundidade. O Sol em Escorpião, ele traz para todos nós, para todos e para todas, a tendência a agirmos de forma mais apaixonada e intuitiva, nos levando a buscar significado nas experiências mais profundas da vida. A gente não consegue ficar na superfície. Então, nesse período em que o Sol está passando, né, pelo signo de Escorpião, a gente pode nos sentir mais reservados e podemos também sentir uma surpreendente força interior desconhecida por muitos de nós até esse momento. Então, essas características, elas também estão sendo distribuídas para todos e para todas. Vou deixar aqui o trabalho sobre o signo de Escorpião para vocês darem uma olhada. E a Lua está em Escorpião. A Lua representa, a gente sabe que representa as nossas emoções, a receptividade emocional e as respostas instintivas. A Lua está em Escorpião, né? Então, a Lua em Escorpião, com a Lua em Escorpião, a ênfase ela está nas emoções, né? E nas emoções profundas, na necessidade de maior intimidade e na busca por segredos emocionais. Ficamos emocionalmente mais intensos, intuitivos e com uma capacidade natural de imersão nas profundezas emocionais. Então, depois de 2 eclipses, vem uma lua nova no signo de Escorpião e nós
realmente sentimos a densidade, nós realmente sentimos que todas as questões que estão acontecendo conosco, elas estão tendo uma intensidade muito mais forte do que se tivesse acontecido em outro signo. A conjunção entre Sol e Lua aqui no signo de Escorpião, ela pode indicar uma grande unidade entre a identidade essencial, representada pelo Sol, e as respostas emocionais instintivas representadas pela Lua. Portanto, a conjunção entre Sol e Lua sugere que a personalidade, né, que a nossa personalidade nesse período, a personalidade representada pelo Sol e as emoções representadas pela Lua, estando alinhadas nesse signo de Escorpião, elas podem conferir uma intensidade emocional significativa à nossa personalidade, bem como um impulso para explorar as questões mais profundas da existência. Então, como eu tinha falado agora há pouco, é intensidade para todos e para todas. Então, a gente pode realmente sentir que as coisas estão mais densas, certo? E nós estamos, então, com uma lua nova em Escorpião. Já falei um pouquinho sobre lua, falei um pouquinho sobre Sol, Sol, Lua em Escorpião, o que cada um significa separadamente, e o que agora representa uma lua nova no signo de Escorpião, né? Então, quando a lua nova ocorre no signo de Escorpião, isso intensifica as energias associadas a Escorpião, que é um signo de água, regido por Plutão e tradicionalmente também por Marte. Escorpião é muitas vezes associado a transformação, intensidade emocional, paixão, mistério e poder de regeneração. Portanto, uma lua nova em Escorpião pode ter um impacto profundo, acentuando ainda mais as temáticas que giram em torno das nossas emoções e dos nossos relacionamentos. A lunação no signo de Escorpião pode ser um período propício para nos aprofundarmos nas nossas emoções, rever questões emocionais até então não resolvidas e buscar a transformação pessoal, principalmente, acredito eu. Pode ser um momento de autoconhecimento profundo, permitindo que possamos examinar nossas motivações e desejos, podendo mergulhar com muita intensidade nos aspectos mais profundos da nossa psique. É de não perder essa oportunidade, né, pessoal? Não vamos deixar as coisas achando que elas, na superfície, elas ficam melhor, porque nos incomodam menos. Não, vamos atrás delas. Mesmo que a gente tenha que descer às profundezas do nosso ser para encontrar as coisas, as respostas que na superfície a gente não encontra. Então, resumindo, a lua nova em Escorpião, ocorrendo no signo de Escorpião, pode ser um momento favorável para lidar com questões emocionais profundas, deixar para trás o que não serve mais e concentrar-se em regenerar áreas da vida que precisam de transformação. Então, é realmente sério, né, pessoal? É sério e a gente tem que estar aberto para transformação, tem que estar aberto para mudança. Os 2 eclipses vieram sugerindo isso, que a gente pode fazer, a gente tem tempo, é óbvio, não é de uma hora para outra que acontece, mas há uma necessidade de transformar alguns aspectos da nossa natureza. Eu não vou falar sobre, falando sobre aspectos, eu não vou conseguir falar sobre todos os aspectos, eu escolhi alguns, entre eles essa oposição aqui, que envolve Lua, Sol e Marte com Urano. Depois eu vou falar sobre a conjunção do Sol e Lua com Marte, e depois eu vou falar sobre o trígono, né? Porque primeiro eu vou falar sobre aspectos desafiadores, depois eu vou colocar aspectos harmoniosos para a gente conseguir levar e segurar as pontas nesse mês, ok? Então, primeiro eu vou falar sobre a oposição que Lua, Sol e Marte estão fazendo com o planeta Urano, certo? Então, vamos ver aqui.
Eu trouxe de forma bem didática e para ser mais objetiva possível com vocês e para vocês poderem guardar esse material depois. Então, a oposição com Urano muitas vezes indica uma tensão entre o desejo de estabilidade e segurança, representado na oposição do Urano com a Lua, e a necessidade de liberdade, individualidade e mudança súbita, representada por Urano. Pode haver um conflito entre o convencional e o não convencional, entre o tradicional e o inovador. Então, isso a gente está tendo esse mês, isso a gente vai ter esse mês. A gente quer ficar na zona de conforto e, ao mesmo tempo, a gente quer mudança. A gente quer mais liberdade, mas, ao mesmo tempo, a gente quer família. Então, esses conflitos a gente vai ter que administrar, certo? As nossas emoções podem ficar muito mais voláteis, alternando entre a necessidade de segurança emocional e o desejo de independência emocional. Como uma característica positiva, entretanto, podem haver momentos em que, de repente, nos vemos rompendo com antigos, repetitivos e já ultrapassados padrões emocionais estabelecidos. Então, a gente não pode também perder a oportunidade de romper com esses padrões. Para isso, como eu falei até agora, nos slides anteriores ali que eu falei, para isso a gente tem que se permitir sair da superfície e mergulhar dentro de nós mesmos, aproveitando a lua nova em Escorpião para identificar quais são esses padrões antigos e repetitivos e ultrapassados que podem ser rompidos nesse momento. E daí vamos já diretamente para a oposição do Sol com Urano. A oposição, então, entre o Sol e Urano, ela pode criar uma tensão entre o desejo do nosso ego de expressar a sua singularidade e a necessidade de conformidade e estabilidade. Então, eu quero, mas eu quero o diferente, mas eu também quero manter as coisas como estão. É um conflito. Então, pode haver um desejo intenso de se destacar e ser único, muitas vezes em contraste com as expectativas sociais ou familiares que favorecem a conformidade. Então, eu quero ser diferente, mas meus familiares, o que vão pensar? O que fulaninho vai pensar? O que o Beltraninho vai pensar? Então, nós temos que vencer esses questionamentos e essas oposições, essas tensões dentro de nós. A nossa rotina pode parecer restritiva e a busca por novas experiências pode ser uma constante. Pode haver uma sensação de tensão ou imprevisibilidade na vida, pois as mudanças súbitas e inesperadas podem desafiar a estabilidade que o Sol representa. Então, eu tenho a minha vida já tudo coordenadinha e, de repente, uma mudança rápida e súbita mexe, né, com as estruturas, mexe com o chão, assim, e tira um pouco o chão da gente. Isso tanto a nível individual quanto a nível coletivo. E daí, Marte em tensão com Urano, né? Marte em tensão com Urano indica uma combinação de energia impulsiva, inquietação e desejo por novidade e excitação. No entanto, esses traços podem levar a situações tensas e arriscadas se não forem bem equilibradas. É claro que esses aspectos, se forem bem equilibrados, eles podem ser positivos. Eles só não vão ser positivos se eles não estiverem equilibrados. Então, nessa quadratura de Marte com Urano, nós teremos que fazer um gerenciamento da nossa impulsividade, pois nesse período ela pode se tornar um grande desafio. Para isso, deveremos tentar desenvolver estratégias para controlar nossos impulsos precipitados quando eles aparecem. Isso pode envolver práticas de meditação ou simplesmente pausar, respirar antes de tomar decisões importantes. Se for possível, adiar a decisão para que ela possa ser tomada em outro momento, isso pode se converter em algo muito útil e positivo, facilitando uma tomada de decisão mais equilibrada. Então, evitar a impulsividade, evitar as decisões tomadas
de forma irrefletida. Isso vai ser muito importante para que nós consigamos lidar com essas questões de impulsividade e de querer as coisas para ontem, vamos dizer assim, certo? E também nós vemos que não é só um planeta, são 3 planetas que estão em oposição, em desafeto, em tensão com Urano. Então, a gente tem que realmente cuidar, porque isso está acontecendo tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. Daí vamos explorar, deixemos aqui os aspectos com Urano e Sol, Lua e Marte, e vamos então para a conjunção que o Sol está fazendo com a Marte, envolve ainda Marte, vejam como Marte está poderoso nessa lunação. O Sol está em conjunção com Marte e a Lua também está em conjunção com Marte. O que isso significa? O que isso significa? Então, a impulsividade vai ter que ser muito bem administrada durante essa lunação, certo? A conjunção, por exemplo, a conjunção da Lua com Marte, aqui, ó, da Lua com Marte, realmente contribui para uma personalidade emocionalmente intensa e excitável. No entanto, é importante destacar que essa intensidade emocional pode ser uma força positiva quando bem direcionada, como eu tinha falado ali antes, tá? Certo? Para que ela possa ser bem direcionada, teremos que dedicar algum tempo para compreender nossas próprias emoções e reações emocionais diante de tudo que nos cerca. Este poderá ser o primeiro passo para lidar eficazmente com nossos impulsos emocionais, porque se nós não pensarmos antes de agirmos de forma emocionalmente impulsiva, podemos agir de forma equivocada. Não estou dizendo que é fácil parar antes de responder, não dar uma resposta impulsiva, ser equilibrado o tempo todo. Não é fácil, mas nós vamos ser desafiados durante essa lunação. Daí nós vamos para a conjunção que o Sol está fazendo com o Marte, né? E a conjunção entre Sol e Marte, ela pode ser uma combinação que pode conferir muito mais energia e combatividade para as nossas personalidades. Então a gente fica querendo fazer as coisas e querendo também disputar, né? E querendo vencer as disputas, inclusive. Muito mais intensamente, podemos agir de forma impulsiva e apressada, impulsionados pela vontade de realizar objetivos e alcançar metas. A energia viril associada a Marte combina-se com a vitalidade e autoexpressão do Sol. Isso pode aparecer como uma pronunciada ambição pessoal nesse período. Nosso impulso para o sucesso pode ser uma força motriz significativa e, se aproveitada de forma equilibrada e racionalmente refletida, pode realmente nos conduzir mais próximos daquilo que queremos ver realizado. Então, vejam que tanto mesmo os aspectos desafiadores, se bem administrados, se bem refletidos, podem surtir um efeito positivo se nós soubermos trabalhar com eles. Então, aqui estão aspectos desafiadores e agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns aspectos harmoniosos que podem nos ajudar a administrar de forma melhor, ou pelo menos menos mal sucedida, os aspectos desafiadores, que é esse trígono que o Sol está fazendo com Netuno, que a Lua está fazendo com Netuno e que o próprio Marte estão fazendo com Netuno, certo? Então, a gente começa com a Lua. A Lua está aqui num trígono com Netuno, e o trígono entre a Lua e Netuno, na astrologia, é frequentemente interpretado como um aspecto que confere uma grande sensibilidade e uma conexão especial com o mundo emocional e espiritual. Há um aumento da nossa sensibilidade e empatia, o que nos torna altamente sensíveis às emoções, o que facilita a nossa profunda conexão com as experiências emocionais dos outros.
Durante essa alunação, poderá existir um forte contato com o mundo do inconsciente, o que pode levar a uma compreensão mais profunda de questões emocionais e psicológicas, tanto pessoais quanto coletivas. É claro que esse aspecto nos ajuda muito a administrar esses que eu falei para vocês e outros aspectos desafiadores que eu nem cheguei a falar. Ele nos ajuda porque ele traz a empatia, ele aumenta a nossa sensibilidade, ele nos coloca, ele nos permite enxergar as outras pessoas, porque tem gente que não enxerga, só enxerga a si mesmo. Então, esse aspecto da Lua, trazendo para nós bastante sensibilidade e empatia, vai nos ajudar a lidar com os aspectos desafiadores que a gente está vendo ali. Daí o Sol também está em trígono, que é um aspecto harmonioso com Netuno, né? Então, esse trígono entre o Sol e Netuno, ele sugere uma conexão harmoniosa entre esses dois planetas, proporcionando uma influência positiva em nossa personalidade e abordagem da vida. A sensibilidade emocional é específica, permitindo uma compreensão mais profunda das emoções próprias e alheias. Poderemos, nesse período, contar com uma intuição aguçada e uma capacidade de sintonizar-se com as energias ao seu redor. Poderemos ficar muito mais orientados a explorar temas espirituais, metafísicos ou místicos, buscando compreender os mistérios da vida. Essa alunação aumenta nossos sentimentos de empatia e compaixão e por essa razão pode haver um desenvolvimento muito grande da nossa sensibilidade e intuição, o que pode contribuir para a compreensão empática das necessidades e emoções dos outros e, portanto, a capacidade de nos conectar emocionalmente com os outros pode fortalecer os relacionamentos interpessoais. Então, todas as questões desafiadoras que acontecerem, nós vamos ter dentro de nós, na nossa natureza básica, que é o Sol, nas nossas emoções, elementos que vão nos ajudar e muito a compreender, a entender e também, né, como eu falei mais no início, a alunação é nova em Escorpião, então ela exige o mergulho. E se a gente mergulhar, a gente vai perceber que, de repente, algumas situações desafiadoras que surgirem, a gente pode até achar que elas são geradas pela outra pessoa, mas de repente quando a gente reflete, a gente vê que não, para um pouquinho, elas não são geradas pelas outras pessoas, eu estou projetando, ou eu estou exagerando, certo? Não digo que todas as coisas são, e não estou falando de culpas também, né? Eu estou falando de nós enxergarmos com clareza as coisas que estão à nossa frente, sem muito o uso do óculos cor-de-rosa, que pode também, né, em função de ser Netuno, podemos fugir para a ilusão. Não precisamos fugir para a ilusão. Nós podemos utilizar os aspectos harmoniosos realmente que Netuno nos traz, que eu sempre comento com vocês, que são aqueles sentimentos e pensamentos elevados que o mundo está completamente necessitado deles. Mas é Sol, Lua e Marte. O Marte eu reservei para por último, certo? Porque o Marte, em trígono com Netuno, ele pode trazer assim, ó, para nós facilitar um equilíbrio entre a nossa ação e a nossa sensibilidade. E isso eu acho bastante importante. A gente pode ser sensível nas nossas ações e não sair atropelando todo mundo, né? A gente vai estar muito mais criativos, né? A gente vai poder expressar por alguma via a nossa criatividade, a nossa estratégia de ação pode ser um pouquinho mais sutil, podemos nesse período cultivar realmente a espiritualidade. E há uma necessidade, porque tem muitos aspectos aqui que falam sobre falta de paciência, impulsividade, ações de formas impulsivas e impensadas. Então, cultivar a espiritualidade, ou seja, cultivar o silêncio interior, ir para dentro é muito positivo. Busca psíquica e curativa, né? Então a gente entra para dentro para
para se curar, pode procurar um terapeuta, pode procurar alguém que proporciona para a gente uma escuta terapêutica, que não vai criticar, onde a gente vai conseguir elaborar as coisas que estão acontecendo com a gente e seguir adiante. O Marte também, aqui em Trígono com Netuno, ele traz para nós a capacidade única de captar o movimento certo. E usando aqui, né, a estratégia sutil, né, a gente capta a necessidade do movimento certo e usa uma estratégia sutil para chegar lá, né? Então, a gente só tem que evitar agir com impulsividade e considerar como que a nossa energia pode ser direcionada de maneira mais consciente e estratégica. Isso a gente vai ter todos esses 28 dias, nós vamos ter para elaborar essas situações que eu falei, fora as que eu não falei, certo, pessoal? Fora as que eu não falei, porque aqui, por exemplo, ó, o Sol, a Lua, Mercúrio, a Vênus e o Marte, o próprio Urano e o próprio Netuno estão todos em aspecto harmonioso com Plutão. Então, é uma Lua que pode gerar realmente muita transformação na forma como a gente lida com o dinheiro, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, na forma aqui como a gente pensa, aqueles padrões que antes eu falei lá que foram formatados, que podem ser quebrados agora com o contato com o Urano, a gente pode mergulhar fundo, encontrar os padrões e quebrar. E também uma transformação nas nossas emoções e na nossa personalidade como um todo. Mas aqui eu não vou aprofundar, porque teriam muito mais aspectos para falar nesse mapa da Lua Nova, no signo de Escorpião. Ok, pessoal? Então, gratidão infinita para quem está me acompanhando. Por enquanto era isso. Se inscrevam no canal, fiquem comigo e ativem o sininho das notificações, compartilhem meus vídeos. Meu nome é Rosângela Ferraz e esse canal é Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Por enquanto era isso. Até mais.